Paz, amigos. Como pode a lei estar enferma, doente? Romanos capítulo 8, verso 3, nós lemos: Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma ou doente pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Queridos, antes de Adão cair no pecado, você olhava para um homem perfeito. Ele, ele era a perfeita expressão da lei de Deus, ou a imagem de Deus, não é? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele era perfeito, ele estava em harmonia com a lei. Você olhava para Adão e via a lei nele saudável. Porém, quando Adão pecou, era notório os seus defeitos de caráter. E assim toda a raça humana passou a participar desses defeitos, não é? A corrupção passou a todos através agora dessa decadência de Adão, dessa decadência moral. E é nesse sentido que a lei ficou enferma pela carne. Ao olhar agora para a humanidade, você não via mais a lei perfeita. Você via a lei doente na humanidade, porque a lei em si ela é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Paulo fala isso no capítulo anterior, aqui no capítulo 7 da carta aos Romanos. Muito bem, queridos. Então, justamente por causa disso, da lei ficar enferma na carne, é que Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, Deus enviou o seu Filho assim como o homem carne e osso, né? Jesus nasceu de Maria, um homem de fato, porém é um homem santo, e Deus fez isso por causa que a lei estava doente na humanidade. E Jesus é enviado em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, ou seja, por causa do pecado foi necessário isso, porém condenou o pecado na carne. Sendo Jesus homem, não pecou. Então, diferente de Adão, que era perfeito e caiu, ele não foi obrigado a cair. Foi uma escolha que ele fez. E Jesus veio mostrar que o ser humano, tal qual Deus o criara, como Adão no caso, podia continuar obediente guardando a lei. E Jesus, ele provou isso quando ele se tornou humano e obedeceu até o fim. E qual o objetivo disso tudo? Verso 4 revela claramente: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Deus enviou seu Filho na semelhança humana, porém seu Filho não pecou. Em Jesus a lei nunca ficou enferma, ela ficou enferma pela carne no sentido de toda a humanidade. Mas Jesus, porém, obedeceu. Jesus venceu para quê? Para que a gente continuasse no pecado? Não. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E aqui no verso 11 de Romanos 8, prevê o momento em que nós venceremos a carne. Olha só o texto. E se você ler todo o capítulo, você vai ver que a humanidade está aguardando a adoção, a redenção do corpo. Aí aqui fala claro do corpo, porque o corpo vai ficar livre do pecado finalmente. E o verso 11 já profetiza quando diz: E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele, que é Deus, que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Peraí, mas Deus já não vivificou nossos corpos mortais? Não, existe ainda uma luta entre o espírito e a carne em nós. Nosso espírito foi vivificado e mantém a carne subjugada se você alimenta a natureza espiritual. Porém, o verso 11 fala que também o corpo, a carne vai ser vivificada. Vai chegar o momento que o espírito vai vencer e que o pecado será finalmente vencido na carne. Muito bem, queridos. Essa foi a mensagem a respeito de Romanos capítulo 8, especialmente o verso 3. Por que a lei estava doente na carne? Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos ser vitoriosos pelo seu poder, porque para o homem é impossível,
mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Um abraço.